7.853 dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORD, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências e sua efetiva integração social, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Na aplicação e interpretação desta lei serão considerados valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar e outros indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito. Parágrafo 2º. As normas desta lei visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações governamentais necessárias ao seu cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais que lhes concernem, afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie e entendida a matéria como obrigação nacional a cargo do poder público e da sociedade. Artigo 2º. Ao poder público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos desta lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas. Inciso 1. Na área da educação. A linha A. A inclusão no sistema educacional da educação especial, como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de primeiro e segundo graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios. A linha B, a inserção no referido sistema educacional das escolas especiais, privadas e públicas. A linha C, a oferta obrigatória e gratuita da educação especial em estabelecimento público de ensino. A linha D, o oferecimento obrigatório de programas de educação especial a nível pré-escolar em unidades hospitalares e congêneres, nas quais estejam internados por prazo igual ou superior a 1 ano, educandos portadores de deficiência. A linha E, o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo. A linha F, a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência, capazes de se integrarem no sistema regular de ensino. Inciso 2. Na área da saúde. A linha A promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança,
à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico, e ao encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de deficiência. A linha B, o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito e de tratamento adequado às suas vítimas. A linha C, a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação. A linha D, a garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos e privados e de seu adequado tratamento neles sob norma técnica e padrões de conduta apropriados. A linha E, a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado. A linha F, o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiência, desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a integração social. Inciso 3. Na área da formação profissional e do trabalho, a linha A, o apoio governamental, a formação profissional e a garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional. A linha B, o empenho do poder público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência, que não tenham acesso aos empregos comuns. A linha C, a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção nos setores públicos e privados de pessoas portadoras de deficiência. A linha D, a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho em favor das pessoas portadoras de deficiência nas entidades da administração pública e do setor privado e que regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho e a situação nelas das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 4. Na área de recursos humanos, a linha A formação de professores de nível médio para educação especial, de técnicos de nível médio especializados na habilitação e reabilitação e de instrutores para formação profissional. A linha B, a formação e qualificação de recursos humanos, que nas diversas áreas de conhecimento, inclusive de nível superior, atendam à demanda e às necessidades reais das pessoas portadoras de deficiências. A linha C, o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de deficiência. Inciso 5. Na área das edificações. A linha A adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso dessas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte,